Então, rapidinho aí, só relembrando o que a gente viu. Vimos que o quinto mandamento, ele marca aí a transição, né, das leis relacionadas à ação do homem para com Deus, certo? Para as leis que giram em torno ali da relação dos homens consigo mesmos. Então, a gente sai de uma relação vertical para uma relação horizontal, certo? Vimos também que a questão de honrar aos pais não significa somente honrar ao pai e à mãe, mas a honrar toda a figura de autoridade que é colocada sobre nós. Então, é honrar o presidente, honrar o governador, honrar professor, pastor. Então, qualquer pessoa que Deus colocou como uma figura de autoridade sobre as nossas vidas, estas merecem ser honradas. Vimos as razões pelo qual nós quebramos o quinto mandamento, né? Porque, o mais óbvio que pareça, por causa do pecado, nós somos pecadores, porque não existe temor, ou seja, a gente perdeu até o referência, né? A gente não tem mais Deus como a referência das nossas relações, que estamos em tempos difíceis, onde os homens não amam mais, não têm mais afeições naturais, e vivemos numa era onde o culto à juventude ele é marcante. Vimos ali o que é honrar, certo? Ah, que honrar é reverenciar, obedecer e reconhecer aquela figura de autoridade. Então, vimos ali o que era reverência, o que é obediência e a questão da gratidão e os limites para a honra dos pais. Aí a gente encerrou com uma pergunta que eu sabia que ia rolar, que era, e aí, como é que fica essa relação de honra em situações em que o filho ele foi abandonado pelo pai ou pela mãe, tá? Em casos de pais que são separados, como é que fica essa questão da honra também, né? Em questão de abuso e tudo mais. Então, vamos lá. Essa questão de relação entre pais e filhos é uma questão muito assim delicada, porque cada caso é um caso. Nós não podemos pegar o que é regra geral e sair aplicando para todo mundo, certo? O que a Bíblia ela nos aponta é que o princípio ele sempre será mantido, o da honra, certo? O princípio sempre será mantido, o da honra. Agora, as aplicações práticas desse princípio vai variar de caso para caso. Vamos lá. Suponhamos que a pessoa ela foi abandonada pelo pai ou pela mãe, certo? Essa pessoa ela depois se converte, certo? Tem essa consciência da questão do honrar pai e mãe, busca restaurar, né, reestruturar novamente esta relação entre pai e filho, certo? Porém, o pai não quer contato nenhum com essa pessoa, ou ele não dá o valor devido àquilo dali. Como é que fica isso daí? Bom, o princípio permanece válido. Essa pessoa deve honrar o seu pai. Agora, isso significa que ela deve correr atrás da atenção, do carinho, da aceitação do pai? Não. A honra ela vai ser expressa aí no perdão que esta pessoa vai dar ao seu pai ou à sua mãe que abandonou. Ou seja, não vai desejar mal, vai orar por ele, por ela. Num caso de que este pai ou esta mãe precise de um auxílio, esta pessoa não irá negar, ela irá ajudar. Tá dando para entender? O mesmo princípio é válido em caso de abusos. Eu sei que é uma questão que é emocionalmente muito delicada, mas o princípio se mantém válido. É preciso o perdoar. O perdão aí entra como princípio da honra. Lógico que um pai que abandonou um filho, um pai que abusou do filho, seja emocionalmente ou seja sexualmente, esse pai ele não vai ter assim. Deixa eu só. Voltando aqui, como eu estava explicando, a questão de honrar o pai e mãe, certo? Quando este abandona o filho, abusa do filho,
Como eu estava explicando, o princípio do honrar, ele é mantido. Só que você não vai prestar uma obediência a ele como seria se ele fosse um bom pai ou um mau pai. Por quê? Visto que ele tem todo esse histórico de que ele abandonou, aquela coisa toda, ele não vai ter muita coisa para te ensinar, certo? Fora que essa questão de abandono, há aí um abismo, né, nessa questão de estar acompanhando os passos do filho e de tudo mais. O mesmo vale para pais divorciados, tá? Eu sei que na questão de pais divorciados, existe um problema muito sério que sempre o filho ele acaba tomando partido de um lado ou de outro, né? E é muito mais complicado quando os pais eles são da igreja, certo? Mas o princípio ele continua sendo válido, é preciso honrar. Agora, esse filho ele vai ter que botar na balança, certo? Tudo que os pais estão ensinando, ok? Então, se uma mãe chega para o filho e vai falar mal do pai na frente dele, no caso de pais divorciados, tá? O filho, tipo, falar mal, alguma coisa, falar mal, alguma coisa, e tipo, seu pai mandar fazer isso, não faça. Se não violar as escrituras, então você tem que pesar o princípio da obediência aí. Então você sempre tem que ficar com a voz de quem está lhe guiando de acordo com as escrituras, certo? Então, todos os mandamentos, veja só, nenhum mandamento ele vai conflitar com o outro, certo? Todos os mandamentos que Deus ele deu, eles não conflitam um com o outro. Qual é o problema dos conflitos que nós enxergamos? É porque a gente vive num mundo caído. A gente vive num mundo que é dominado pelo pecado. Então, todos os conflitos que nós vivemos são conflitos reais, tá? E sempre que houver um conflito, o que prevalece é sempre o maior mandamento. Então, vamos lá. Houve um conflito na questão do quinto mandamento, honrar o pai e mãe. O pai ou a mãe exige que você faça algo que vai bater de frente com um princípio bíblico. Qual é o mandamento maior? Obedecer a Deus. Então você desobedece aos pais para obedecer a Deus. Nessa mesma pegada em relação à honra, à figura de autoridade, segue a questão dos governos. Nós devemos obedecer os governantes. Quando é que a desobediência civil ela é permitida para o cristão? Quando a ordem desse governante viola um princípio ou algo da escritura. Então, por exemplo, se hoje eu desse a doida no governador e ele dissesse, não, então eu vou proibir as igrejas de fazerem culto porque eles são os culpados da propagação do coronavírus. A igreja teria por obrigação desobedecer essa ordem do governador, independente das consequências jurídicas que tivessem por trás disso daí. Por quê? Porque a ordem maior vem de Deus, não vem dele. Certo? Então, sempre que o mandamento ele estiver em conflito, o que prevalece sempre é o maior mandamento. Voltando para a questão aí do abandono e tudo mais, como eu disse, o filho que passa por um processo desse, seja de divórcio, seja de abandono, seja do que for, ele deve honrar, perdoando o pai, certo? Respeitando ele, não falando mal, não xingando, enfim, liberando realmente perdão para ele e estando à disposição caso numa velhice ele venha precisar da sua ajuda. Sei que não é fácil, mas é bíblico, tá? E esse filho, ele não pode estar lançando todas as suas carências, os seus anseios na tentativa de ganhar a atenção desse pai. Se você tentou, se você fez tudo que estava ao seu alcance para manter uma relação de filho e pai, tentar resgatar aquele contato ali, mas ele não quer, tranquilo, segue a sua vida, Dívida. Então, isso acontece. Eu bastante só dar parabéns no aniversário. Dia dos pais. Nem isso eu faço. Pronto, vai muito de casa para casa, entendeu? Tipo, se realmente o camarada ele não quer contato nenhum, tipo, viva a sua vida, viva a minha, muito parabéns, um feliz dia dos pais, e beleza. Mas se, tipo, se ainda há uma certa liberdade, tipo,
manda uma mensagem no zap, e aí, como você tá? Tudo bem e tal, beleza. Aquela coisa cordial. Não tem, entendeu? A questão é que, como cristãos, nós devemos sempre ter as nossas emoções lançadas diante de Deus. Tá? Quando a figura paterna terrena ela falha, os nossos olhos eles precisam sempre voltar para a figura paterna divina, que nunca falha. Então, o nosso Pai Celestial, ele nunca nos abandona, ele nunca nos desampara. Ele tem a capacidade, e só ele pode, suprir todas as carências emocionais que, porventura, acabaram surgindo na nossa vida por alguma deficiência na relação com os nossos pais. Não sou muito de usar meu testemunho, minhas coisas como exemplo, mas vamos lá. Eu nasci na igreja, certo? Minha mãe era cristã quando eu nasci, fui criado na igreja batista. Meus pais, eles viviam juntos sempre. Meu pai, ele sempre teve problema com álcool, certo? Então, ele nunca foi um pai presente na minha vida. Eu costumava dizer antigamente que eu era órfão de pai vivo, porque, tipo, meu pai saía para trabalhar, quando chegava do trabalho, ia pro bar, beber com os amigos, chegava de 2 horas, 3 horas da manhã em casa, estava dormindo, acordava com as discussões dele com a minha mãe, assim, nunca foi agressivo com a minha mãe, nunca bateu na minha mãe. Mas minha mãe sempre discutia com ele, por causa de bebida, aquela coisa toda. Então ele nunca foi um pai ativo, nunca sentou comigo para conversar sobre as coisas da vida, sobre coisas de homem, nada. Por outro lado, a minha mãe também, ela não foi uma mãe emocionalmente presente. Na concepção da minha mãe, cuidado e carinho era poder proporcionar condições, conforto para mim. Então, sempre estudei em colégio particular, sempre na medida do possível eu tinha algumas coisas, como era filho único. Então, sempre que ela podia comprar alguma coisa que preenchesse aquele espaço ali, então ela fazia. Então, ela achava que cuidar de carinho era dar bens materiais, conforto e tudo mais. Isso ela já deixou transparecer inúmeras vezes. E por conta desse problema de alcoolismo do meu pai, a minha mãe ela me colocava em situações assim muito complicadas. Por exemplo, quando era dia de folga do meu pai, que ele ia sair para beber, ela me empurrava para ir com ele. Porque na cabeça dela, se eu fosse com ele, ele se viria na obrigação de chegar cedo em casa. Então, por várias vezes eu tinha que ir com meu pai para o bar, passar o dia todinho no bar, sem fazer nada, vendo meu pai beber e eu enchendo a barriga de refrigerante. Né? E quando às vezes isso era um tiro que saía pela culatra, porque às vezes ele me deixava, ele bebia, voltava para casa, me deixava em casa e saía para beber de novo. Então, não adiantava de nada aquilo dali. Então, eu odiava aquilo dali. Então, por essa atenção voltada só para o meu pai, por causa do alcoolismo, então minha mãe sempre também me deixava de lado nas questões emocionais e tudo mais. Então, eu tinha os meus pais em casa, mas eu não tinha eles presentes na minha vida como eu queria. Isso me marcou bastante, certo? Até que em 2005, o meu pai saiu de casa. Ele se separou da minha mãe, encontrou uma mulher em Caruaru, estava em Maceió. Ele era motorista de ônibus na época, encontrou uma mulher em Caruaru e foi morar com essa mulher lá. Foram 5 anos que ele passou longe de casa. Nesses 5 anos, em nenhum momento, ele mandou um telefonema para saber como a gente estava. Em nenhum momento, ele mandou dinheiro. Eu estava terminando o ensino médio na época, então não era de maior. Então, assim que eu completei 18 anos, a primeira coisa que eu fui fazer foi correr atrás de emprego, né, porque minha mãe não trabalhava, por conta de toda a problemática de saúde dela, então a gente passou uma crise financeira muito grande. O que deu para segurar foi porque a gente vendeu o carro que nós tínhamos e o dinheiro deu para se manter durante um tempo.
Até que eu conseguisse alguma coisa e depois ela também teve que arrumar algum trampo para ela fazer. Certo? Então foram 5 anos. E nesses 5 anos, você deve pensar, bom, nesses 5 anos, então você deve ter se apegado mais à sua mãe, ou sua mãe a você, não. Foram 5 anos ouvindo a minha mãe dizer que a culpa do meu pai ter saído de casa era minha. Porque eu não tinha uma relação de amizade com meu pai, porque eu não conversava com meu pai, porque eu não saía com meu pai, por causa disso, daquilo outro. E a coisa se agravou ainda mais no dia que ela me obrigou a ir em Caruaru atrás dele. Eu nem sabia onde ele estava em Caruaru. Foi moído em casa por causa disso. Isso aqui é quantos anos? Quando ele saiu de casa, eu ia completar 17, eu acho. Não, 15. 15. Quando ele saiu de casa. Aí com uns 17, aí foi que ela me fez ir em Caruaru atrás dele. Meu tio, que era motorista de ônibus também, na época, de uma outra empresa, sabia onde era o bar da mulher, então falou, ó, o bar fica perto da garagem da Progresso, não precisa nem descer na rodoviária. Só falar pro motorista que vai com ele pra garagem, beleza? Fui lá, aí realmente tá, o bar era do outro lado da rua, aí assim que eu desci do ônibus, eu já vi ele sentado na mesa, né? Aí fui, conversei com ele e tal, né? Falei como é que estava a situação em casa e tudo mais. E ele, tipo, não vou voltar, não quero mais nada com a sua mãe e tudo mais. Beleza, mas tipo, você sabe que a gente precisa de um apoio financeiro. Então, como é que fica isso daí? Não, eu vou mandar alguma coisa para vocês, tal. Acho que semana que vem eu vou em Maceió e eu passo lá, a gente conversa. Pronto. Minha mãe jurava que eu ia voltar com ele para casa. Quando eu cheguei em casa sozinho, foi um moído triste. A ponto dela dizer, vai morar com ele lá em Caruaru, não sei o quê. Então, piorou ainda mais a situação. Então, aquilo me fez criar um ódio mortal do meu pai. Eu queria ver o pior inimigo da minha vida na minha frente, mas eu não queria ver o meu pai. Pra você ter ideia, nesse tempo, eu não usava o meu sobrenome Almeno, que é da família do meu pai. Eu não usava. Naquela época, você jamais iria me chamar de Almeno. Somente. Eu não ia admitir aquilo dali. Porque eu não queria ligação nenhuma com o meu pai. Nenhuma mesmo. Aí sei que, depois de um tempo, em 2009, se não me engano, 2009 para 2010, ele volta para casa. Do nada, assim. Saiu, do nada voltou. Né? Começou a dar umas aparecidas lá em casa, tal. Aí teve um dia que eu saí para trabalhar, né? Porque eu trabalhava na ciência técnica. Aí quando eu cheguei em casa, tá meu pai em casa, assistindo televisão na sala. Eu olhei, aí eu disse, esse aqui. Não, seu pai voltou, disse, assim? Sem mais nem menos? Depois desse tempo todinho. E tu aceita? É seu pai. Aí começou a discussão em casa. Né? Ele voltou e continuou bebendo, né? Continuou bebendo, chegava tarde em casa, tive várias discussões com ele. Falei palavras pesadíssimas para ele, numa discussão que eu disse para ele, eu não estou vendo um homem na minha frente, estou vendo um rato, um verme. Então saia da minha frente agora. E eu não falava com meu pai dentro de casa. Então eu saía para trabalhar de 6 da manhã e chegava em casa de 11h30, meia-noite. Como lá no trabalho eu tinha essa opção de ficar até tarde, então eu ficava até o horário do último ônibus para casa bater, para eu pegar e chegar o mais tarde possível em casa. Fim de semana eu não parava em casa, sempre estava na casa de algum amigo, sempre estava batendo perna. Quando não tinha canto, eu ia ficar batendo perna pela cidade. Eu não queria ficar em casa. Quando não tinha opção mesmo, eu ficava em casa trancado no meu quarto, escutando música e jogando. Só. Depois de um tempo, eu entrei na Jocum, certo? Aí passei um tempo também afastado da igreja, também foi outro período também de revolta, estava afastado da igreja. Voltei para a igreja e comecei a trabalhar com a Jocum. Na Jocum, a Jocum ela tem várias coisas que hoje eu enxergo meio avesso, né? Mas na época foram processos que me ajudaram muito a resolver esse problema com os meus pais. E um deles foi uma aula que eu tive tratando justamente da questão da paternidade de Deus. Então, ali Deus ele começou a tratar no meu coração acerca daquilo dali. Primeiro mostrando como eu estava errado
em tratar os meus pais daquela maneira, certo? Não honrar, não obedecer, não respeitar, né? E depois Deus foi tratando no meu coração acerca justamente da carência. Eu sempre tive uma carência em relação ao afeto dos meus pais. Eu nunca tive uma palavra de incentivo dos meus pais. Era só cobrança, no caso da minha mãe. Era só cobrança, 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 cobrança. Então isso pesou muito, porque eu nunca tive confiança em mim mesmo. Por mais que eu fizesse as coisas corretas, eu nunca tinha confiança em dizer, o que eu fiz foi bom, o que eu fiz foi legal, foi... Não tinha. Então Deus foi tratando isso no meu coração. Daí que um dia eu cheguei em casa depois de uma aula dessa e eu fui, abracei ele, pedi perdão e tudo mais. As coisas mudaram? Não, não mudaram. A relação continuou a mesma no sentido de que, tipo, não havia intimidade, não havia aquele contato próximo, certo? Mas havia mudado em mim, porque eu não carregava mais comigo aquela raiva, aquela ira, aquele ódio, aquela repulsa por ele, sabe? Eu comecei a enxergar ele como um homem pecador, que também é carente da graça de Deus, que também teve as suas feridas na infância em relação ao pai, né? E que não soube resolver isso daí. E infelizmente acabou passando isso para mim. Do mesmo modo a minha mãe, certo? Em 2010, em novembro de 2010, a minha mãe me expulsou de casa. Eu tinha viajado com o pessoal da Jocum para Juazeiro do Norte, onde a gente foi fazer um trabalho evangelístico lá na Romaria, certo? Nessa época, eu estava vivendo bem intensamente essa questão de chamado missionário, eu estava bem envolvido com a Jocum lá em Maceió, indo para impacto, indo para evangelismo no interior e tudo mais. E apareceu, eu sempre queria ir para esse impacto lá em Juazeiro, e eu consegui ir, eu fui. Quando eu voltei, no dia 2 de novembro de 2010, eu cheguei em casa e a minha mãe falou assim, o que é que você quer fazer na sua vida? Eu disse, bom, vou seguir o chamado de Deus para a minha vida, eu vou viver missões. Disse, tá bom, então pegue suas coisas e saia da minha casa, porque eu não vou admitir um filho que vai virar vagabundo, vai virar um pedinte, vai virar um esmoléu, que é isso que um missionário é. Eu disse, você está falando sério? Eu disse, estou falando sério. Pegue suas coisas e saia daqui. Você só volte no dia que você se arrepender dessa decisão e de joelhos você me pedir perdão. Não estou exagerando, foram essas palavras que ela disse para mim. Era crente também? Era crente. Meu pai estava em casa. Meu pai interviu? Não. O pai nem para ser a voz masculina e dizer, Leida, você está ficando maluca? Não, você não pode expulsar ele de casa por causa disso. Não, deixou. E eu peguei minhas coisas, fui para casa de uns amigos, depois eu passei de novembro até janeiro de 2011 morando com um casal de amigos da igreja que eu fazia parte na época. Que me abrigaram, mesmo passando por uma baita crise financeira, me abrigaram, me ajudaram lá. Até que em 2011 eu consegui levantar um sustento para ir para Belo Horizonte, em Minas Gerais. Que aí eu fiquei com a Jocum lá, fiz a tele, fui lá, conheci Júlia, né? E aí, em agosto de 2011, foi que eu vim morar aqui, né, com os amigos da antiga igreja de Júlia, certo? Lá na Jocum, certo? Eu tinha, a primeira coisa que eu fiz foi comprar um chip lá de Minas, e eu passei o contato para minha mãe. Esse meu número aqui, qualquer coisa você liga. Em nenhum momento ela ligou para mim, sabe o contato? Em nenhum momento ela ligou para mim para saber se eu cheguei bem em Belo Horizonte, se eu estava precisando de dinheiro. Em nenhum momento ela mandou dinheiro para mim. E isso gerou mais raiva em mim. Lá, novamente, eu fui tratado em relação a isso. Então, eu que ligava para avisar, estou bem. Aí, quando a gente foi viajar para a parte prática, eu liguei, estou indo para Mato Grosso do Sul. Depois vou para o Paraguai. Depois vou para São Paulo. Então, sempre eu mantinha esse contato. Ou seja, eu fazia o meu papel de filho em honrá-los, certo? A questão toda é essa. O princípio ele é válido. Não importa qual seja a história, não importa qual seja a trajetória.
Mas a prática em relação desse princípio é que muda. Então, hoje eu ligo para minha mãe para saber como eles estão, me preocupo com eles, tipo, há 2 anos atrás, 2019, finalzinho de 2019, minha mãe me liga para falar que meu pai descobriu que estava com câncer no intestino, que não me abalou bastante, porque eu fiquei preocupado com ela, porque ela não tem sustento básico da casa é ele, certo? Então eu fiquei pensando, pô, se meu pai morrer, ia trazer minha mãe para cá. Minha mãe não é uma pessoa fácil de se conviver, não é uma pessoa que aceita ajuda com facilidade, é muito orgulhosa. E eu fiquei pensando nesse processo, eu não podia deixar minha mãe abandonada. Convidou teus pais para o casamento? Convidei, mas não é. Deram uma desculpa muito da esfarrapada e não me. Aí, sim, quando eles souberam disso, aliás, quando eu soube que eles não iriam vir para o meu casamento, foi um dia antes. Nós íamos casar no sábado de manhã, quando foi na sexta-feira de noite, às 8 da noite, minha mãe liga para dizer que não vem para o meu casamento. Não, não vou, porque, olha, seu pai não está em condições de dirigir, não sei o quê, não conseguiu. Tá, mãe, beleza. Só disse isso, desliguei. Depois disso, eu desabei de chorar. Desabei de chorar. Eu acho que essa questão do casamento, uma amiga minha antes de eu casar, ela sempre, acho que quer também, me falou isso pra mim. E desde o começo eu não iria entrar com meu pai, ia entrar com meu tio, né? Faleceu. Só que aí eu coloquei a minha mãe. Então, uma amiga minha, ela enfatizou muito bem isso. Ela falou assim, quando você estiver entrando na igreja, você deve estar do lado da pessoa que sempre esteve ao seu lado. Você tem que honrar essa pessoa. E nas 2 vezes, né, eu entrei com a minha mãe, porque ela sempre esteve comigo. Então você dê a honra, vai a honra à pessoa certa. Porque você entrar com uma pessoa que nunca esteve ao seu lado, não faz sentido. Só por uma questão de protocolo e tudo mais. Não, você convida, você respeita, mas tipo, não é uma pessoa que tipo, te acompanhou a vida toda. Foi o que eu fiz na festa também. Eu entrei com a minha mãe. Por eu não chamar meu pai para entrar comigo, ele não fez. Essa parte você fez, chamou ele no casamento. Não, ele pegou o convite, botou o sinal assim, e eu vou sair para trás. Imagina, chegou, ele estava passando com outra pessoa, ela fez agora que foi com o dela. Aí ele pegou o convite, botou aqui embaixo do braço, e logo vai ser com outra pessoa. Até hoje eu conto as promessas da minha mãe de vir visitar a gente aqui. Não, isso foi no casamento. Não, no casamento a gente vai, não veio. Aí eu entrei no seminário. Não, quando você se formar no seminário a gente vai, não veio. Não, quando você se formar na faculdade a gente vai, não veio. Até hoje não veio e eu também não espero. Tá? Nem crio expectativas para isso. Eu ia com mais frequência, mas aí é tipo assim, questão de tempo e custo, né? A última vez que eu fui lá foi em 2018, eu fui em 17, se não me engano. Setembro de 2017, eu fui de moto. E foi justamente porque eu fui para ver como é que eles estavam. Tá? Porque eles estavam passando por um processo, então eu fui lá para ver como é que eles estavam, conversei com eles e tudo mais. Sabe? Tava querendo ir esse ano, principalmente para o ver, mas aí teve todo aquele atrapalho do acidente, do carro, tudo mais. Aí eu tava para ir de moto, mas falta tempo, enfim, uma série de coisas. Então, assim, hoje eu mantenho contato com eles, ligo, meu pai tem WhatsApp, não vira e mexe, mando mensagem para ele, diz aí, velho, como é que tu tá? Como é que tá o tratamento? Como é que tá a quimioterapia? Então ele responde, né, tal. Então, assim, o meu papel de filho eu faço, sabe? Que é respeitar, que é zelar por eles, que é orar por eles. Eu sei que se porventura o meu pai, que agora a tendência é maior, ele vier a morrer, eu vou ter que sustentar a minha mãe. Eu tinha uma esperança antes, que era a minha tia, a irmã dela. Uma irmã que ela era bastante apegada, que foi a tia que cuidou de mim enquanto a minha mãe estava se recuperando do coma, né? Quando eu nasci. Após o meu nascimento, minha mãe entrou em coma. Ela teve um derrame cerebral, ficou em coma.
tempão, depois que voltou do coma, voltou com amnésia, não conseguia andar, não conseguia falar, foi todo um processo de recuperação. Então, minha avó e essa minha tia, ela cuidaram de mim os 3 primeiros anos aí da minha vida, né? E foram dando assistência até realmente a minha mãe estar 100% boa para cuidar de mim. Então, eu tinha uma esperança do tipo seguinte, se for necessário, minha mãe pode ir morar com a tia Miriam. Aí, o que acontece? Tia Miriam morre. Tia Miriam morre. Aí eu fiquei, e agora? Aí tinha uma... Eu tenho uma amiga que é muito, nesse momento assim, ela fica rindo. Olha, não conta nada pra mim. E meio que dá um silêncio. Ela dá uma beijada dessa. As duas tias, assim, que eu tinha... Essa esperança do tipo, se porventura minha mãe vier a ficar só, ela poderia morar com elas. As duas morreram. Então não restou mais ninguém, porque tipo, os meus tios são casados. Os meus tios que moram em Maceió são casados, têm a vida deles, esposa, filhos. Um outro tio meu mora em São Paulo, minha mãe não quer voltar a morar em São Paulo, ela morou um tempão lá em São Paulo. Também pra morar comigo, ela também não queria, né? Como é que é? Não. E tem um outro porém. Lá em casa é eu, Júlio e meu sogro. Minha mãe vai entrar onde nisso? Meu sogro também é viúvo. Meu sogro é viúvo. Meu sogro também não é fácil de se lidar com ele. E agora que ele se aposentou novamente, aí pronto. Aí tá assim. Você tem que ajudar daqui mesmo. Complicado. Família, né? Então, por que eu contei isso, gente? Porque pela questão do honrar, tá? Primeiro, eu perdoei tanto ele como ela. Oi? Pode, fica à vontade. Vamos, minha filha. Não pode ler. Nessa escola não pode, não é, professor Brito? Que pode, fica à vontade. Só faça a suigueira. Então, a questão é essa. Então, vai muito de caso a caso. Tá? Não posso pegar o meu caso e aplicar a todo mundo, porque hoje eu tenho uma abertura para poder conversar com os meus pais e perguntar. Mas se você não tem, cumpra apenas o seu papel de filho em honrar, em orar, em perdoar, sabe? E saber que você lembra, e mostrar que você lembra dele em momentos assim que são especiais, aniversário, dia dos pais e tal. Eu não vai muito mal, na minha. Eu acho que o mais importante é você não deixar, tipo, um ódio jogado Isso. na sua cara. Porque se você ficar com isso, Exatamente. Então, você fica. Então, nessas questões, o princípio da honra, ele sempre vai estar atrelado ao princípio do perdão. Não é obrigado você a querer conviver, não é obrigado você estar bajulando, você estar implorando atenção. Debater isso não é fácil. Eu até me culpei, sabe? Entendi. Poxa, poderia ser melhor, poderia fazer isso, poderia fazer aquilo. Mas também, se não for a via de mão dupla, as coisas não vão andar. Exatamente. Teve uma vez eu liguei pro meu pai, antes de trocar o celular. Eu soube que ele estava doente. Eu liguei. Que foi? Tá tudo bem, não sei o quê. Oxi, até hoje. Eu também fiz as minhas tentativas de manter uma relação amigável com meu pai, sabe? De chamar junto para minha vida. Não rolou, tá? Não rolou. Então, aquilo que está ao nosso alcance, a gente faz. Mas a volta de Cristo vai ser cobrada dele. Sim. Como será? Sim. Todos aqueles que são figuras de autoridade na nossa vida, Cristo irá cobrar aquilo que nós fizemos. Por exemplo, hoje eu sou professor de vocês. Deus vai cobrar de mim aquilo que eu ensinei a vocês nesse tempo que eu estou ensinando a vocês. Se eu ensinei correto, se eu ensinei errado, se eu mostrei o caminho para obedecer à lei dele. A mesma coisa, pastor Elcias. Então, Deus vai requerer isso daí. Oremos para que pais que estejam nessa situação possam se converter, possam se arrepender
Minha mãe nunca me pediu perdão pelo que ela fez comigo, de ter me expulsado de casa. Nunca pediu perdão. Para ela fez certo. Tá? Mas, assim, ela viu, eu pude ver que ela pôde perceber que estava errada. Porque o que eu disse para ela foi o que aconteceu. Quando eu saí de casa, eu disse, olha, eu estou saindo hoje de casa e eu não volto mais. Quando você tiver notícias minhas, eu vou estar longe. E dito e feito. Saí de casa naquele dia, novembro. Eu só voltei em janeiro para pegar o restante das minhas coisas. No outro dia, eu já peguei o avião para Belo Horizonte. E quando eu voltei de BH, eu passei pouco tempo em Maceió e já vim morar aqui em agosto de 2011. Tá entendendo? E realmente eu não voltei mais para casa. Eu voltei assim, pontualmente para visitar aquela coisa. Não voltei. E foi. É Rodrigo. Você também. Chalegre e Rodrigo, respondeu a pergunta de vocês. Respondeu. Agora na mesa de terra nem respondi, né? Ficou mais alguma dúvida? Eu só fico assim, com medo. Eu só fico com medo de ouvir a história de vocês, né? De ter uma relação assim ruim com os pais, de não ter isso com os filhos, continuar o ciclo novamente. Exatamente. É bom que a gente Você falou muito bem. Você falou muito bem. Tocou um assunto muito importante. Todas as experiências negativas que nós tivemos com nossos pais, elas devem servir de exemplo para que a gente não cometa com os nossos filhos. Nos primeiros anos de casamento, eu e Júlia, a gente enfrentou uma crise muito grande. Por quê? Por volta dos 3, 4 anos de casado, Júlia começou a ter o desejo de ser mãe. E eu não queria ter filhos. Não queria ter filhos. Por quê? Porque eu tinha medo de ser igual ao meu pai. Ou igual à minha mãe. Eu tinha medo. Eu disse, eu não quero ter filhos porque eu não quero correr o risco de cometer os mesmos erros que os meus pais cometeram comigo. Mesmo eu sabendo a verdade, mesmo eu sabendo o caminho correto. Isso gerou uma crise muito grande dentro de casa. Hoje eu me sinto mais seguro para ter um filho? Não me sinto. Mas já foi algo que Deus tratou em mim. Eu sei que eu não vou ser igual a ele, porque eu sou eu. Certo? Em diversas coisas eu já não sou igual ao meu pai. Eu tenho algumas características dele de ser paciente, ter uma boa relação com todo mundo que está ao meu redor, entre outras coisas mais, mas, por exemplo, meu pai sempre se entregou ao álcool. Eu posso contar nos dedos as vezes que eu tomei alguma bebida alcoólica. Que foi? Eu vou jogar a Bíblia, hein? Não tô conseguindo ficar na TV. Na moral, velho. Vem pra cá, vem, senta aqui. Senta aqui, vem aqui, vem. Senta. Eu tô conseguindo. Cabral da escola falou, né? Senta aqui, vá, senta aí, vá. Você tá impossível hoje. Ficasse falando no livro passado, que é pra ter questionário aqui, não sei o que. Tocou o terror Aqui aqui. na segunda, né? Porque na segunda ele não se aguentou, não. Verdade. Então, assim, todos esses traumas, eles precisam servir de exemplo para que a gente não cometa com os nossos filhos. Meu pai foi um pai ausente, então seja um pai presente. Tá? Agora, cuidado também para não fazer o seu filho de um Deus, disse ele. Existem vários casos no consultório psicológico que as pessoas vêm, sou assim para meu pai, porque não sei o quê. Mas a gente fala para eles que é a sua vida, é uma nova história, você pode fazer. Você pode tanto repetir a mesma coisa que ele fez, quanto fazer uma nova história. Exato. Eu tenho um caso do meu avô, não conheci ele porque ele faleceu no meu nascer. Mas a minha mãe sempre falava que ele tinha perdido os pais, acho que foi 14, 15 anos. Foi sendo criado pelos tios, os tios maltratavam ele saiu de casa com 16, 17 anos. E ele se tornou uma pessoa completamente diferente. Ele teve um filho, né? E também uns 14, 19. Era chamado de 14 ele. 14 anos. E ele era uma pessoa que como ele não tinha nada para fazer quando era mais jovem, ele fazia de tudo para dar para os filhos. E também, às vezes, ele até pegava a gente na rua, assim, estava passando fome, queria trazer batata, não digo nada para minha avó. Mas aí, assim, é um caminho que ele escolheu diferente. Não quer dizer que você passou por isso, você tem que repetir aquilo. Exatamente.
Teve uma coisa que eu me lembrei agora também, nessa história todinha da minha família. Houve uma época, um período lá em casa, que meu pai voltou para a igreja, certo? Ele passou 5 anos na igreja, firme no evangelho, depois avacalhou de novo. Nesse período, o meu avô, que tinha sido expulso de casa pela minha avó, porque ela não aguentava a cachaça dele, voltou novamente. Pediu arrego, não tinha onde mais morar, estava velho, acabado, já voltou lá, né? Voltou para casa. Na época, morava a minha avó, a mãe do meu pai, e mais 2 filhas, né? 2 tias minhas que eram solteiras. Então, elas eram enfermeiras, então aceitou receber ele e tudo mais. Meu avô, ele sempre tinha o costume, do finalzinho da tarde, puxar uma cadeirinha, sentar lá na porta da rua e ficar vendo o povo passar. Coisa de velho, né? Coisa de velho. Coisa de velho mesmo. Ver o povo passar, conversar, aquela coisa toda. Quando tinha que fazer, quando eu da escola, fazia isso. É velho. É velho que não. Tá na cadeira do baú. Numa dessas, que o meu avô foi sentar lá, ele caiu, a calçada era um pouco alta, ele caiu e fraturou o fêmur. Ele já tinha problema de diabetes. Não dá, você já morreu. Calma. Então, ele fraturou o fêmur, levaram para o hospital, engessaram, tudo mais, mas sabe como é que é? Velho já não se cola. E com diabetes, então, ferrou. O que foi que aconteceu? Começou a fazer uma ferida na perna dele, a ferida não sarava. Os médicos disseram, olha, não tem outro jeito, vai ter que amputar, porque está já necrosando aqui. Amputaram a perna dele. E nisso meu avô ele ficou depressivo, porque tipo, antes ele ia arrastando a cadeira lá para frente e tal, mas agora precisava de ajuda. E eu me lembro que nessa época meu pai, frequentemente, ele ia na casa da minha avó e para visitar o meu avô. Meu avô ele nunca foi um pai presente na vida dele. E ele ficava ali ao lado do meu avô, assistindo televisão, comentando, ajudava ele a botar a cadeirinha lá na frente, ajudava ele a entrar, tudo mais. Quando, aí, por ficar muito tempo sentado, fez outra ferida na outra perna, teve que amputar também. Então, meu pai sempre nesse processo aí de estar ajudando ele, certo? Ou seja, mesmo com as falhas que o meu avô cometeu com ele, meu pai, ele honrou o meu avô naquela situação ali. Até o dia que meu avô morreu. Eu me lembro como hoje. Eu nunca vi meu pai chorando como eu vi naquele dia. Nunca tinha visto meu pai chorar daquele jeito. A ponto de eu sentir mesmo misericórdia dele. Dó, pena. Certo? Mateus, será que você teve influência na vida do seu pai para ter essa atitude com o seu avô? Eu acho que não, Vivi, porque tipo, quando isso aconteceu, eu ainda não tinha passado por todo esse processo, tá? Eu não tinha passado ainda por todo esse processo, mas quando eu passei, relembrar isso me ajudou. Porque uma das coisas que eu dizia sempre, quando meu pai saía de casa, era o seguinte, dizia para minha mãe, olha, meu avô tinha 2 filhas mulheres para cuidar dele, solteiras. Meu pai não tem filha mulher e não tem outro filho não, só tem eu. Então se ele está pensando que ele vai passar a vida todinha enchendo a cara de cachaça, raparigando, para no final da vida aparecer aqui doente para eu cuidar, tá enganado. Não vou cuidar de ninguém não. Morra nessa jeito, era isso que eu dizia. Então no processo de tratar essas feridas, então eu lembrei disso daí. De que como mesmo o meu avô também sendo um péssimo pai, ainda assim o meu pai honrou ele até o dia da morte dele. Beleza? Ficou clara essa questão do honrar pai e mãe? Eu sei que é uma situação delicada, uma situação que mexe emocionalmente com a gente. A gente tem aqui realidades bem distintas, né? Mas é isso daí. Mas finalizando aqui essa questão do 5º mandamento, por que a gente deve honrar os pais e como fazer isso? Bom, primeiro porque faz parte da nossa devoção a Cristo, a nossa obediência a Cristo leva a nossa obediência e honra aos pais. Então, se eu obedeço a Cristo, eu vou obedecer e vou honrar os meus pais, tá? Dentro de todos esses pormenores que eu trouxe aqui para vocês. Segundo, porque é um mandamento com promessa, né?
É interessante que é o único mandamento que vem uma promessa atrelada a ele. Honra o teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra. Não é que se você obedecer o pai e a mãe, você vai virar um eterno. Né? Você nunca vai morrer aqui, certo? Mas qualquer pessoa no campo das ciências sociais, seja ela progressista, conservadora, de esquerda, de direita, de centro, de ponta cabeça, seja lá o que for, vai reconhecer que estudos após estudos demonstram que o melhor indicador para a saúde na condição de adulto, para passar na escola, cursar uma faculdade, ficar fora da prisão, ficar longe de drogas, evitar a promiscuidade, bem como qualquer outro padrão benéfico para a sociedade, acontece em casa, com a honra aos pais. É regra? Não, tem exceções. A gente vê aí histórias de filhos que tiveram todo um lar bonitinho, organizado, mas que, em um certo decorrer da vida, debandou para as drogas, debandou para o álcool, para a prostituição, enfim. Hã? Eu e minha irmã teve o mesmo ensinamento sempre. E ela sempre falou, Então, assim, a questão do prolongar os dias na Terra é que nossos pais, eles viveram mais experiências de vida do que nós. Então, muitas vezes eles olham que nós estamos passando por um caminho que eles já passaram. Então, aquele alerta deles é justamente para dizer, olha, eu já passei por aí, não vai por aí, vai por aqui. Se for por aí, tu vai se estrepar, tu vai meter a cara na parede. Essa gente é teimoso, vai e mete a cara na parede. Aí escuta aquele velho, eu não disse, eu não avisei. Né? Então, assim, a questão do honrar pai e mãe para se prolongar é justamente isso. Quando a gente ouve, a gente obedece, a gente está mais suscetível a estar afastado dessas coisas que vão apresentar risco para nossas vidas. Né? Acho que foi tu que falou, né? Quando teu pai e tua mãe falavam para não ir para um canto. A mãe dele falava. Tua mãe, né, que dizia. Mas a mãe da dele não, a mãe de todo mundo faz isso. Pronto. Tem família assim, ruim. e minha mãe tem O cara vai, acontece. Minha mãe tem um Porque o cara boga. Hã? Porque o cara boga, o cara quer ir pra jogar bola, quer não sei o quê. Não vai não, tô achando que não é melhor você ir. O cara, pô, meu. Eu nunca vou. Pronto, não vá. No sim, na dúvida e na certeza, não vá. Não fique na dúvida. Ele já volta xingando. Vai chegar. Ele já volta xingando. Não será uma boca de praga na bexiga. Da vaga chegando. Então, Teve um dia de terceiro ano, que eu tava ia viajar com meus amigos, tava tudo pronta, já ia sair de casa. Aí minha mãe disse, eu tive só essa noite. A gente ia pra uma praia. Tive só essa noite, que você tava se afogando, você não na hora de eu sair de casa, eu digo, não vou não, meu Deus do céu. Aí ela tá, não pode não acontecer nada, na cabeça se você fosse, acontecesse. é aquele lance. Pode acontecer, pode não acontecer. Mas Prefiro ficar em casa. melhor ficar em casa. Melhor seguir ali a orientação dos pais. Então, entendeu essa questão do serão prolongados os dias na Terra? Não é que você vai viver 1001 anos, não, tá, gente? Porque é questão de precaução, né? Tem a performance também, não fica pra Sim. alongar a vida Sim. da pessoa. Uhum. Terceiro, a gente honra os pais com coisas simples. Por exemplo, um sim mãe, um sim pai, uma obediência rápida e disposta. Então, quando o papai e mamãe falar, fulano, vai limpar aí a casa. Então, deixa a preguiça de lado, abre um sorriso e sim, mãe, vou limpar a casa. Sorriso é Isso é mais difícil, né? Uma coisa de cada vez. Uma coisa de cada vez. Bom, mas fazendo de bom grado é o que importa. Então, é uma forma simples também de honrar os pais. Dizer um muito obrigado, mesmo quando nada lhe é dado. Sei lá, do nada chega e agradece os pais pelo cuidado, pela comida, enfim. Os pais, eles fazem tanto sacrifício por nós. Quando eu falo pai, gente, também lembre que aquela figura de autoridade que está sobre a tua vida. Então, ou é pai, ou é mãe, ou é vó, ou é tio, certo? Pedir desculpas,
tá? Essa é a parte mais difícil de qualquer relação interpessoal, né? Pedir desculpas é sempre complicado. Honrar os pais que são desonrosos, certo? Cadê? E é isso. E esse é o 5º mandamento, certo? Um mandamento muito importante, que é o que serve de base para o cumprimento dos outros mandamentos, tá? Só para a gente começar, vamos introduzir aqui o 6º mandamento, ainda tem tempinho aqui de aula.